tem a ver a presença, a mindfulness, a atenção ao momento presente com o processo de emagrecimento. Isso é uma coisa que é pouco falada ainda, pouco conhecida, mas essencial. E eu vou explicar por quê. Olá, muito bem-vindas a todas ao podcast Corpo Ideal de hoje. Aqui a gente discute os seus passos para atingir o corpo ideal, ou seja, como brasileiras que moram no exterior, podem chegar ao corpo ideal sem neuras e voltar cabendo jeans do tamanho certo para elas. Eu sou a Ana Galeazzi e o tema de hoje é presença ou mindfulness e o emagrecimento. A mindfulness, que é a atenção ao momento presente, né, como técnica de meditação, pode-se dizer assim, mas na verdade é uma atenção que não exige uma meditação formal ou um ritual, e simplesmente uma coisa que a gente pode praticar no nosso dia a dia. O treinamento em presença, na verdade, por que ele é tão importante? Porque eu considero que ele seja uma chave, e por isso que eu falo do treinamento em presença, eu tenho ele no meu curso dentro, eu estou fazendo as meditações de manhã no Clubhouse agora, porque é uma parte tão importante que ninguém dá bola. Todo mundo fala da orientação nutricional, todo mundo fala o que tem que comer, é low carb, é jejum, tudo isso eu falo também, porque é claro, gente, não adianta eu fazer o treinamento de presença e comer um monte de brownie e achar que eu vou emagrecer, não é isso que eu tô falando aqui, né? Isso não teria sentido. Mas o treinamento em presença, ele ajuda a gente a viver essa mudança de forma mais pacífica, de a gente conseguir lidar com as frustrações que a mudança alimentar gera no início, porque depois que a gente fez a mudança, que a gente se adaptou, o nosso corpo tá bem, a gente sente o benefício daquilo, aí a coisa fica muito mais fluida e mais fácil. Mas para começar esse processo, a gente precisa lidar com algumas emoções que vão surgir, porque elas vão surgir, né? A sensação de estar abrindo mão, a frustração, sabe, controle de vontade, não é fácil, né? O Labelli falou, mas eu não controlo a quantidade. Então, claro que a intervenção de alimentação, movimento é a primeira linha, né, de tratamento para o sobrepeso, para a obesidade, para o emagrecimento, mas essa parte dos fatores psicológicos tem um efeito extremamente importante no nosso comportamento alimentar. Se a gente for ver a estatística das pessoas que decidem emagrecer, decidem fazer uma mudança, uma dieta, a taxa de sucesso é baixa exatamente por isso, porque a gente tem dificuldade em dominar esse controle, em ter o controle da parte emocional vinculada ao processo de emagrecimento. É isso que falta, porque a parte nutricional, a parte de movimento, de atividade física, isso tá, assim, tem muita gente muito boa, tem muito conteúdo bom. Isso é uma parte que a medicina e a nutrição focam muito, né? A gente aprende na universidade de medicina, na universidade de nutrição, a controlar a parte alimentar, a parte da orientação nutricional. O que falta? A parte emocional, né? Por isso que eu falo do treinamento de presença, do treinamento de mindfulness, porque ele tem um efeito direto na questão do estresse psicológico, né? Que é um problema extremamente difuso na nossa sociedade, hoje em dia, mais do que nunca, talvez, né, a questão do estresse, de incerteza, insegurança, estresse de ter que fazer muita coisa, de estar sempre correndo, e isso gera no corpo uma pressão que metabolicamente faz com que a gente tenha mais fome, altera o nosso metabolismo do açúcar, então esse fator também tem já um mecanismo de recompensa desregulado. Aí tem o estresse que faz com que a gente tenha mais fome ainda, aí que a coisa fica complicada mesmo. Se desenvolveram já muitos estudos de intervenções de presença, de mindfulness, para perda de peso. Então, isso não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, é uma coisa que existe, já existem estudos publicados com isso, e os resultados são muito promissores. Né, os resultados, eles apoiam, né, aquilo que eu percebi na minha experiência, que realmente o uso da meditação, da presença, né, da mindfulness, no sentido de diminuição de estresse, controle de impulsos, diminuição de reatividade às nossas emoções negativas, ele tem um efeito direto, não só na nossa saúde, como também no nosso hábito alimentar, principalmente se a gente está passando por um processo de mudança
né, do nosso comportamento alimentar, se isso é um objetivo que a gente tem. Então, um dos estudos que foram feitos se chama SHINE, meus estudos sempre têm esses nomes interessantes, então SHINE Study, que foi um estudo randomizado, controlado, feito publicado em 2016, na verdade, e eles pegaram 194 pacientes, então um grupo um grupo representativo, um grupo grande, de pacientes com obesidade, e dividiram em 2 grupos, para o mesmo programa de redução de peso. Então, dieta, um programa de movimento, de atividade física, durante 5 meses e meio. E a diferença foi que um desses grupos teria, além do programa tradicional, um treinamento em presença, um treinamento de mindfulness, no sentido de comer com presença, que é uma coisa que eu falo bastante aqui no meu perfil também, e que é uma parte do treinamento de presença do curso, né, esse comer com presença. E o estudo mostrou que as pessoas que tiveram, o programa alimentar era o mesmo, o programa de exercícios era o mesmo, mas as pessoas que tiveram esse treinamento em presença, elas tinham uma diminuição do consumo de doces, uma diminuição do valor da glicose, ou do açúcar no sangue em jejum, e isso foi uma coisa que foi comprovada, a intervenção foi por 5 meses, mas essa diferença, mesmo depois de 12 meses, foi ainda comprovada entre os 2 grupos. Então, foi um benefício que durou ao longo do tempo também. Comer com presença significa que a gente traz a nossa atenção à escolha do alimento, a gente desenvolve um destaque. Então, para o corpo, isso de várias formas. Uma das formas é controle de impulsos, no sentido de, eu decidi para mim que eu quero emagrecer. Então, eu sei qual é a orientação alimentar que eu devo seguir, eu decidi que eu vou seguir essa orientação. Aí, eu vou almoçar no trabalho, na lanchonete. E eu chego lá e tem a comida e tem um buffet de sobremesas, tem tortas, tem brownie, tem tudo isso. E eu decidi para mim que eu não ia mais comer açúcar. Mas aí eu olho para aquilo, eu fico com vontade, só hoje compro, como, e depois que eu comi, eu olho e penso, na verdade, eu não falei que eu não ia fazer isso? O que aconteceu? Eu não tive tempo entre o estímulo, o chocolate, o brownie, a sobremesa que estava lá, e a minha reação de comprar e comer. Então, o que aconteceu? Eu agi no piloto automático. Eu fui, comprei e comi aquilo sem pensar, assim, na verdade, pensei só depois, até me arrependi. E é isso, e esse momento onde eu deveria ter tido a liberdade de decisão entre comer aquele alimento ou não, esse momento depende da nossa presença mental. E é por isso que desenvolver a presença mental através da mindfulness, do desenvolvimento dessa consciência mais refinada de estar presente no momento presente, isso dá liberdade de escolha para a gente, isso devolve para a gente a liberdade de olhar para aquilo e dizer, peraí, na verdade, eu tinha decidido que eu não ia comer isso, e daí você pode decidir se naquele momento realmente vale a pena você quebrar aquilo que você tinha feito como tratado com si mesmo, ou não, de repente você decide que sim, que você quer comer, não tem problema, mas você teve a liberdade de escolher antes de agir por um impulso que você nem sequer raciocinou se era o bom para você ou não. Então, você não escolheu no piloto automático mesmo. E, na verdade, uma outra camada, né, do comer com presença na escolha dos alimentos é a gente ter a presença de reconhecer os nossos sinais da fome. Né? Porque quando a gente come no piloto automático todos os dias, a gente dificilmente tem a capacidade de reconhecer quando o organismo realmente está com fome. E isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver, né? Quando a gente come sempre por gula ou por vontade, acaba que a gente não sabe mais o que significa sentir fome realmente. Eu tô com fome agora? Sabe? É uma coisa que se tornou até, parece estranho, mas é uma coisa que a gente realmente não tem mais a chance de perceber. E isso a gente consegue recuperar com o treinamento de presença. Uma outra coisa que acontece é a gente perceber os estímulos de saciedade quando a gente está comendo. Para saber quando eu comi o suficiente. Agora chega, na verdade, eu estou bem. E até um refinamento com o tempo
para entender o que eu preciso agora, o que o meu corpo está pedindo. Né? Isso exige um pouco mais de tempo de prática, mas a gente consegue chegar lá. E comer com presença, comer nessa atenção ao momento presente, no sentido do alimento mesmo, de ter o alimento que a gente tem na frente e receber ele com os nossos 5 sentidos, fazendo atenção ao sabor, ao odor, à cara do alimento, à consistência. Se a gente se exercita com isso, a gente consegue quebrar o nosso comer de forma rápida, o nosso comer exageradamente, e a gente consegue apreciar nos alimentos coisas que talvez a gente não teria apreciado. Então, até o momento da refeição se torna mais prazeroso por a gente conseguir perceber todas essas nuances. Isso é uma coisa que também pode ser aprendida e pode ser treinada. Quando a gente come dessa forma, por estresse, por recompensa, por frustração, essa fome psíquica, ela é uma falta de liberdade. Porque a gente não está tendo a liberdade de escolher o hábito alimentar que a gente gostaria de ter. A gente está agindo como escravo de impulsos que estão fora do nosso controle. E é aí que a presença é tão importante. É aí que a presença tem realmente um efeito importante no processo de emagrecimento. A gente precisa criar essa liberdade de escolha, e isso exige tempo, mas não é uma coisa que eu preciso dizer, então eu preciso sentar e meditar 1 hora por dia para eu conseguir ter controle. Não! Se você fizer 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos por dia, em questão de pouco tempo você já vê diferença na sua vida. É impressionante. Parece bobagem, parece que é impossível, mas não é. E tanto que quem começa sabe a diferença que faz. E isso traz, assim, para o corpo, fora do emagrecimento, o corpo funciona, gente, tudo funciona junto, né? Por isso que eu falo medicina integrativa, por isso que eu sou médica integrativa, porque tudo funciona junto. Então, assim, no momento de estresse, o que acontece? A gente tem 2 mecanismos neurológicos muito diferentes, o simpático e o parasimpático. O simpático, o que é? Mecanismo de luta e fuga, ação, que a gente, na verdade, é o estresse, o predador está correndo atrás de mim, eu tenho que agora correr ou eu tenho que lutar, eu tenho que sobreviver. Esse é o simpático. O parasimpático é calma, relax, tranquilo, digerir. Então, são 2 coisas bem diferentes. Quando a gente vive um estresse crônico, como a gente vive hoje em dia, a maioria das pessoas, a gente está nesse estímulo simpático constante, liberando o hormônio cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, constantemente. O corpo está com todo o açúcar disponível para a gente ter essa energia de correr e lutar, apesar de que no estresse que a gente vive hoje em dia, a gente não precisa correr, a gente não precisa lutar com ninguém. E o que acontece? O nosso corpo, através desses hormônios que são liberados pelo estresse, a gente cria uma tendência a ter mais fome e ter mais ganho de peso por excesso de insulina, tá? Esses são mecanismos mais complexos, mas é assim que funciona. Quando a gente estimula o parasimpático, a gente tem um efeito, além do efeito cardiovascular, protetor, além do efeito na flora intestinal, tem muito efeito positivo, mas um deles é a gente diminuir esses hormônios do estresse para conseguir regular o nosso estado metabólico, hormonal mesmo. E isso é uma coisa que comprovadamente acontece nos momentos em que a gente entra nesse estado de presença, de mindfulness, é essa ativação do parasimpático, para acalmar, para sair desse mecanismo do estresse que gera ganho de peso, ou que estimula o apetite, que faz a gente manter esse círculo vicioso. Então, e é uma decisão que a gente consegue tomar de forma consciente. Por quê? Porque inicialmente, se eu já estou nesse círculo vicioso de estresse, ganho de peso, que gera mais estresse porque eu ganhei peso, e daí eu quero fazer a dieta que me gera mais estresse ainda, e aí eu não sigo a dieta, então eu fico mais frustrada e mais estressada. Percebe que isso é um círculo vicioso? A presença é uma coisa que a gente conscientemente percebe como alheia à questão alimentar, então a gente já não vincula a esse estresse que a gente está vivendo,
e ela é uma decisão completamente livre. Então, independente do grau de estresse que você está vivendo, você consegue decidir fazer esse treinamento em presença. E com o tempo, você tendo essa estimulação do parasimpático, trazendo essa calma, esse momento de calma, de novo, 5 minutos aqui, né? Amanhã são mais 5 minutos, depois de amanhã são mais 5 minutos. O corpo começa a reconhecer esse estado como um estado que também faz parte da normalidade e começa a ter um efeito realmente regulatório nessa parte hormonal também. Então, isso é neuroimuno-humoral, né? Os nossos mecanismos neuro, mental, imunológico e hormonal. O humoral é hormonal. Então, é um mecanismo de regulação realmente complexo e que tem um efeito direto na nossa facilidade para perder peso, porque essa regulação hormonal é essencial para que a gente consiga sair do modo de armazenamento, que é o modo que a insulina causa, né, de armazenamento de gordura, de peso, para o modo de queima. Para isso, a gente precisa de um estado mental mais relaxado. Isso é fisiológico, gente, não é porque, assim, não é uma coisa no sentido de holismo, que não, é ciência mesmo, é comprovado que o corpo funciona assim, a gente precisa de contrabalançar, de compensar o estresse para conseguir ter uma perda de peso, é uma questão fisiológica mesmo. E é por isso que é tão importante essa questão da presença. E o que dá para fazer, o que a gente pode fazer desde já, né? Como é que a gente pode praticar a presença já agora? Então, a prática mais comum, a mais difusa, a mais simples, a mais democrática que todo mundo pode fazer é a atenção à respiração. Então, se você conseguir sentar num momento quieto, onde você não vai ser disturbado, que sejam 5 minutos por dia, e trazer a sua atenção ao movimento da respiração nas narinas, ou o movimento da caixa torácica ou da barriga na respiração, é só isso. Você está fazendo uma prática de mindfulness, você está fazendo uma prática de presença. É simples assim. Não depende de religião, não depende de crença, não depende de nada disso. Não depende de equipamento. É simplesmente trazer a sua atenção para a respiração. Isso é uma coisa que está ao acesso de todos. Pode ser começado hoje. Não tem contraindicação. E funciona. Então, isso é uma coisa que dá para fazer assim, já. Labelle, comece. Quem quer uma coisa mais guiada, eu faço os exercícios de presença. Eu comecei agora, porque existe o Clubhouse, então eu comecei no Clubhouse no domingo já, 5h35 da manhã, que é o horário que eu faço a minha prática normalmente. Ela é curtinha, entre 5 e 15 minutos, e eu estou fazendo lá ao vivo. Quem quiser, entra lá, o link está na minha bio, todos os dias às 5h35, então é bem cedinho. Existem outras formas de meditação guiada que também funcionam para acalmar, mas eu acho essa questão do respiro, que é uma coisa que não exige nenhum tipo de complicação, assim, é extremamente fácil. Então, essa é uma coisa que dá para ser feita já. A outra que eu falo sempre é criar o hábito de agradecer o alimento. Isso também, independente da sua religião, da sua crença, se você acredita em Deus ou não, ou talvez você acredite em outra coisa, mas você olhar para o prato de comida que você tem na frente e agradecer por ter essa comida na sua frente. Isso é um ato de presença. Por quê? Porque a partir do momento que você olha para o seu prato, você já tomou um momento de destaque. Então, você não atacou aquele prato na hora e já começou a engolir tudo. Não, você tomou um momento de destaque para olhar o que está no seu prato. Isso já faz diferença, já saiu do piloto automático. Então, essa pequena atitude, se você fizer ela todos os dias, já faz uma diferença grande. Com o tempo, você começa a ter mais capacidade de observar o que você colocou no seu prato também. Então, isso também é importante. E você não precisa fazer uma oração de agradecimento com sinais, não precisa ser estranho. Talvez você come no trabalho, você simplesmente olha o seu prato e agradece mentalmente pelo prato que você tem na frente. Se você não acredita em nada, Ana, eu sou ateia, eu não acredito em nada. Então, olhe para o seu prato e agradeça mentalmente as pessoas que produziram aquele alimento para você comer. Porque essas pessoas existem, não tem como negar. Então, alguém pegou aquele alimento na mão, alguém foi lá no frio, lá fora, na neve, colher
a comida que você está comendo, entendeu? Alguém pegou e transportou e carregou saco nas costas para você comer aquilo. Então, olhe para o seu prato, se você não acredita em mais nada, pelo menos agradeça mentalmente as pessoas que trabalharam, muitas vezes de forma dura, para você ter o que comer no seu prato. Então, faça isso. Se você começa com isso, você já vai perceber esse destaque. Já a sua refeição já muda, tá? Posso garantir, a refeição já muda. E quando você estiver comendo, claro, se você está em casa, se você está num momento completamente tranquilo, o que você pode fazer? Você pode, com cada garfada, prestar atenção num sentido diferente. Numa garfada, você sente o gosto e concentra toda a sua atenção no gosto. Na outra, você sente a consistência. Aí quando você mastiga, sente a consistência do alimento. Aí você vai ver que quando você presta atenção na consistência, você quase não sente o gosto. Aí você sente o cheiro. Você sente o som que faz quando você mastiga, o som que faz quando você morde. Você olha que cara tem aquele alimento. Se você está em casa, num momento tranquilo, treine isso. Se você está comendo em público, no trabalho, na cantina, enfim, não precisa fazer uma coisa tão detalhada, mas traga a sua atenção um pouquinho, né? Uma garfada que você preste atenção, você já quebrou. A questão é quebrar o piloto automático, gente. A gente tem que sair do piloto automático, porque senão a gente não governa a nossa vida, tá? E a meditação, a atenção, essa presença é a coisa mais livre que a gente pode fazer, porque independente de qual circunstância, de onde a gente está, em que lugar, com quem, ou o que for que aconteça no mundo externo, ninguém te tira essa liberdade. Essa é a coisa mais livre que a gente tem para fazer. E essa liberdade, ela nos dá a liberdade de fazer as escolhas corretas também. As escolhas que a gente quer fazer e não está conseguindo.